Olá pessoal, meu nome é Núbia, eu sou mediadora de História do PVS no Polo de Niterói e nesse vídeo eu vou estar conversando com vocês sobre um pouquinho da história do continente africano. O objetivo é a gente se aproximar um pouco mais do que estava acontecendo no continente africano entre os séculos 10 e 15, né? Como se estabeleciam algumas relações comerciais, relações sociais, como algumas sociedades estavam organizadas politicamente, a gente ter um maior contato com a história desse continente que muitas vezes fica um pouco afastada da gente, não é mesmo? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui nesse slide é sobre a localização espacial do continente africano. Né? Então, vamos pensar, né, onde o continente africano está localizado geograficamente. Bom, nesse mapa mundi aqui, que é o mapa mundi atual, a gente pode observar que o continente africano ele está nessa região aqui, né? Nessa representação aqui política, né, da organização de diversos países, a gente tem que a África se encontra nessa região. Bem aqui a gente tem o continente americano, continente europeu, continente asiático, a Oceania e a África. Nesse outro mapa, traz para a gente informações mais detalhadas de como os países do continente africano estão distribuídos politicamente hoje. Tá? Então, é um mapa atual sobre o continente africano, e nele a gente pode observar que o continente conta atualmente com 54 países, um número bem expressivo de países, não é mesmo? Isso também sugere que um continente composto por 54 países, a gente vai encontrar uma diversidade muito grande. E essa diversidade que a gente observa aqui, né, que a gente supõe vendo esse mapa político, é uma diversidade que é importante para a gente pensar qualquer período histórico do continente africano. Por exemplo, o item 2, que fala sobre diversidades, a gente pode trazer, né, para uma observação diversidades geográficas, por exemplo. Né? Porque um continente tão extenso, né, com tantas regiões, ele vai ter também diversas características climáticas, geográficas de modo geral, né, especificidades regionais. Mais ao norte do continente, a gente vai encontrar um clima mais desértico, como por exemplo, que está representado nessa imagem, o deserto do Saara. E isso possibilita a gente pensar também como que populações vivem e viveram em regiões como estas. Porque não é pela presença de um deserto que a gente não vai ter pessoas fazendo organizações sociais, comércios, sistemas políticos. Mas se a gente for olhar para essa região aqui, ó, mais ao sul no continente, a gente já vai ter outras características geográficas, né? Essa imagem aqui representa um local de fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. Possivelmente as pessoas que moram e moravam, né, no passado nessa região vai ter um estilo de vida diferente de pessoas que vivem ou viveram no Saara. Então, pensar nessas diversidades geográficas também são importantes para a gente pensar em pluralidade de formas de organizações sociais que existem e existiram no continente. Outro ponto que a gente pode pensar é a respeito das diversidades culturais no continente africano. E isso traz uma pluralidade de narrativas. Né? A gente pode pensar em diversidades culturais, por exemplo, a respeito de línguas. A gente tem hoje diversas línguas no continente africano, né? Desde o português, onde a gente encontra em Angola, em Moçambique, né? Ou do francês no Congo, ou do inglês na África do Sul. Além disso, a gente vai ter também uma pluralidade de línguas locais, né? Como o Zulu, o Xhosa, o Swahili, né? Que são línguas também que vários povos compartilham. Falando também em diversidade cultural, a gente pode pensar
na pluralidade de religiões que existem no continente. Tanto religiões tradicionais, que são muitas religiões, né, como o islamismo ou o cristianismo. Nessa região aqui mais ao norte do continente africano, a gente encontra uma predominância do islamismo. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas que vivem em países, né, ou viveram no passado em regiões no continente aqui, nessa região mais ao norte, elas tinham o islamismo como religião. Assim como a gente vai ter locais no continente em que as pessoas aderiram ao cristianismo como religião, sobretudo a partir do século XV, em que se estreita o contato com a Europa. Outro ponto importante para a gente pensar no continente africano entre os séculos X e XV são as relações comerciais que se estabeleceram nesse continente. E aí eu chamo a atenção para vocês em um comércio que existia aqui nessa África do Norte. A partir do século VII, nessa porção aqui mais ao norte do continente, a gente encontra uma expansão do islamismo, né? Se a gente parar para pensar, a Península Arábica ela não está aparecendo no mapa, mas ela se encontra nessa localidade. Então a gente vai ter uma expansão do islamismo nesse norte da África, e essa expansão do islamismo ela também vai ser acompanhada de um comércio muito intenso, de diversos produtos: ouro, pele de animais, sal, né? Produtos que naquela época eram valiosos. O ouro até hoje continua sendo muito valioso. Além desse comércio forte aqui no norte da África, que é acompanhado de uma expansão de uma religião, a gente também vai ter um comércio por regiões externas ao continente, aqui nessa costa oriental, né? Em que existiu um comércio muito forte com, hoje, localidades como China e Índia, por exemplo. E isso permite também com que a gente pense a respeito do seguinte: se está chegando produtos na costa oriental do continente africano, no norte da África, esses produtos também vão aquecer um comércio interno, né? Está chegando produto aqui. Esses produtos são levados muitas vezes para outros povos no interior do continente. Então a gente vai ter uma dinâmica social muito grande. Não teria como a gente pensar, né, em uma única forma de se fazer comércio no continente africano. Vão existir várias rotas comerciais, sobretudo em áreas de deserto, que muitas vezes a gente pensa que são áreas que não se tem, né, não se mantém relações sociais ali devido à questão climática. Muito pelo contrário, a gente vai ter vários povos fazendo um comércio aqui, né, povoando de muitas formas essas regiões. Outro ponto que chama atenção para a gente pensar no continente africano entre os séculos X e XV são as formas de organizações sociais presentes nesse continente, né? E aí o item 4, ele destaca núcleos de poder centralizado. O que seriam esses núcleos de poder centralizado? Está fazendo referência em que o poder ele vai ser gerido por alguém ou por um grupo de pessoas, né? E aí a gente encontra várias formas de poder centralizado no continente africano nesse período, de reinos a impérios. Como núcleos de poder centralizados, a gente pode olhar, por exemplo, a organização social no Império do Mali, em que o poder ficava concentrado na mão do imperador, na região ali do Mali, que hoje a gente tem o Mali, né? Mas naquela época não existiam essas fronteiras geográficas estabelecidas como na atualidade, existiam outras fronteiras geográficas, né? E o Império do Mali, ele chama muita atenção porque ele foi um dos impérios mais ricos, né? A produção de ouro que existia na atual região do Mali era uma produção de ouro muito densa. E aí ganha destaque um imperador chamado Kanku Musa, ou às vezes a gente pode encontrar em outras literaturas a escrita de Mansa Musa,
que traz essa representação dele aqui em um mapa do século XIV, que o Kanko Musa, às vezes, ele é relacionado como uma das pessoas que foi mais ricas na história, né? E enquanto o imperador do Mali, ele foi um dos imperadores que aderiu o islamismo como religião. A região do Mali, que se encontra nessa porção territorial do continente africano, ele decidiu fazer uma peregrinação até Meca, né? Então ele atravessa com uma caravana todo esse território africano. E aí a gente pode observar isso nessa representação sobre essa peregrinação até Meca, né? Que foi tão simbólica nesse século XIV. Né? O Império do Mali ele se forma a partir ali do século XIII e se estende até o século XV, quando os portugueses chegam e por questões internas e essa interferência interna, ele acaba se transformando em outras formas de organizações sociais. Outra característica que chama atenção no Império do Mali seria um centro científico, né? Uma cidade que se torna por referência de produção de saber e de ciência, que é a cidade de Tombouctou, né? Isso, gente, a gente está falando do continente africano entre os séculos 13 e 15, né? Que é o período aí do Império do Mali. Narrativas que muitas vezes a gente não encontra na nossa sociedade atual, né? Ou encontra muito pouco. Então é importante a gente pensar, quando a gente fala do continente africano entre os séculos 10 e 15, em uma pluralidade de experiências, né? Que se expressam em organizações sociais, em organizações políticas, em organizações econômicas, que eu tentei discutir um pouquinho com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês estejam conseguindo estudar em casa e logo a gente retorne a ter aulas presenciais. Bons estudos!